Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 23 a seguir. Mateus, capítulo 14, versículo de número 23 a seguir. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração para contribuir com os irmãos aqui nesta noite. Enquanto você acha Mateus 14, 22, quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, grande amigo que o céu nos presenteou. Louvar a Deus pela vida da nossa pastora, uma princesa de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Eu amo esse casal, eu amo essa igreja. E é sempre uma honra poder cooperar e servir a Deus junto com vocês neste ministério. Na última vez que nós estivemos juntos, salvo engano, foi lá no sítio. É isso mesmo? Foi lá no sítio, perto da minha quebrada, né? Foi lá pertinho lá da minha quebrada. E o nome do Senhor foi glorificado para a glória de Deus. Amém? Queridos, Mateus 14, 23, quem achou, diga amém. Está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar em um lugar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo: porque o vento, dá para ficar melhor, diga, porque o vento era contrário. 24 está escrito assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando por cima do mar. E você que pode, diga amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, porque Ele é digno da nossa adoração. Queridos, eu quero falar nesta noite, pautado no seguinte tema: o vento contrário não vai te parar. Para esta noite, eu quero falar subordinado a este tema: o vento contrário não vai te parar. Olhar para o capítulo de número 14 do Evangelho de Cristo, segundo o registro de Mateus, é entender que este capítulo é conhecido como o capítulo dos milagres. Até porque na composição deste capítulo existem 3 grandes milagres. O primeiro milagre é contado a partir do versículo 14, aonde diz a Bíblia que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai saciar uma multidão
que ultrapassava o número de 15.000 pessoas. O segundo milagre é narrado a partir do versículo de número 22, é onde diz a Bíblia que durante o percurso de uma viagem, uma grande tempestade a todo custo tentou atrapalhar a viagem, mas Jesus se aproxima à quarta vigília da noite e faz com que a tempestade venha a ser acalmada e o barco chega no lugar destinado. O terceiro milagre é narrado a partir do versículo 34, aonde diz o texto que quando Jesus chega na região de Genezaré, trouxeram-lhe os enfermos e aqueles que detinham moléstias no seu corpo, e a todos Jesus curou. Sem sombra de dúvidas, o capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus é o capítulo dos milagres. Só que quando você observa o início do texto, você vai descobrir que no início do capítulo 14, mais precisamente a partir do versículo 1, o capítulo dos milagres não começa com um milagre. Na verdade, o capítulo dos milagres começa com uma tragédia. E qual é a tragédia que vai abrir o capítulo dos milagres? A morte de João Batista. Quem era João Batista? O primo de Jesus. Quem era João Batista? O precursor do caminho. Quem era João Batista? A cana trilhada, profetizada por Isaías. Quem era João Batista? Aquele que batizava com água para o arrependimento de pecado, mas que prenunciaria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quem é João Batista? O portador da porção dobrada que reclinou sobre Elias. Sem sombra de dúvidas, João Batista é uma potência profética do Novo Testamento. Porém, este João Batista vai receber uma ordem para que o mesmo venha a ser decapitado. Quem é que vai ordenar a morte de João Batista? Um homem que nós conhecemos como Herodes o tetrarca. Em algumas versões ele é chamado de Herodes Antipas. Por que, pastor? Herodes vai ordenar a decapitação e o assassinato de João Batista, simplesmente pelo fato de Deus revelar para João Batista o pecado de Herodes. Diz a Bíblia que ele mantinha um relacionamento proibido com a sua própria cunhada, ou seja, Herodes deitava-se com uma mulher, a esposa do seu próprio irmão. Como ele era político, e a maioria dos políticos tem a habilidade de enganar, a habilidade de esconder, por muito tempo Herodes escondeu o seu pecado. Porém, um belo dia, João Batista vai na porta do palácio de Herodes e deturpa, aponta, expõe o seu pecado. É óbvio que Herodes vai ficar incomodado, e a ordem é:
prenda João. Falo eu do capítulo 11 de Mateus, aonde João é preso. Passa-se 3 dias, e no capítulo 14 é o dia natalício de Herodes, ou seja, o dia do seu aniversário. E dado a noite, dado a festa, Herodes, embriagado com muito vinho, vai olhar para uma menina que dançava de forma sensual e vai ficar engodado por ela. Olha para ela e fala para ela: pede o que você quiser, que até a metade do meu reino eu vou te dar. Aquela menina era filha da mulher que Herodes se relacionava. Resumindo, era sua própria sobrinha. Ela olha para ele e, mentoreada pela pervertida da sua mãe, olha para ele e diz: eu não quero a metade do seu reino, o que eu quero é a cabeça de João Batista. Herodes ordena que João venha ser decapitado, e Herodes acredita que arrancando a cabeça de João, as profecias de João cairiam por terra. Mas na verdade, o profeta pode perder a cabeça, mas a profecia permanece de pé. João é assassinado. A notícia vai chegar aos ouvidos de Cristo, que resolve se distanciar até o deserto. Para minha surpresa e para sua surpresa, quando Jesus chega no deserto, tem uma multidão o esperando para ouvir Jesus pregar. Jesus prega, e quando ele iria despedir a multidão, ele observa que a multidão passou o dia inteiro ouvindo ele pregar. Ou seja, a barriga está vazia, a alma está cheia. Mas em culto que Jesus está, ele quer nos encher por completo. Então, com 5 pães e 2 peixes, ele sacia aquela multidão. Mas olha o cenário que eu estou montando. A notícia da morte de João chegou nos ouvidos de Cristo, e mediante a notícia do luto, todos nós precisamos de um momento para raciocinar. Eu costumo dizer que a dor do luto é uma dor que você não vence, é uma dor que você aprende a conviver com ela. Até hoje eu sinto saudade do meu pai, sinto saudade do meu avô, sinto saudade da minha avó, porque o luto você não vence, você aprende a conviver com ele. Jesus precisou de um momento para viver o luto. Já que não deu no deserto, ele chama os discípulos e dá uma ordem: entra no barco, vai para o outro lado. E o Senhor: eu vou subir no monte para poder orar. Enquanto Jesus ora, o barco navega. Enquanto Jesus ora, o barco navega. No meio da viagem, a tempestade veio com o propósito de atrapalhar a viagem. Mas Jesus se aproxima, resolve o problema, e o barco chega aonde era para chegar. Eu só contei a história do que está acontecendo aqui no capítulo 14. Agora permita-me voltar ao início do texto e extrair lições proféticas que vai nos abençoar muito aqui nesta noite. E a primeira lição está no versículo de número 22, aonde diz o texto que Jesus ordenou entrar no barco. Jesus não pediu, Jesus ordenou. Há versões que diz que Jesus forçou eles entrar no barco. Agora olhe para cá, se foi Jesus que deu a ordem para entrar no barco, ninguém tem poder para impedir
o barco chegar aonde deveria chegar. Começo aqui: se foi Deus que deu a ordem, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou comprar, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou entrar, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou vender, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou ir, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou voltar, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou comprar, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou terminar aquele relacionamento tóxico, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou se afastar daquelas amizades podres, Ele vai se responsabilizar. Se foi Ele que mandou sair daquela empresa, Ele vai se responsabilizar. Porque quando Ele dá a ordem, quem se responsabiliza é Ele. Então a primeira lição para nós aqui nesta noite é essa: se eu te dei a ordem, obedeça, porque eu me responsabilizo. Lembra quando ele falou com Noé: construa uma arca? Noé disse: eu não sei construir, eu não sei fazer. Ele disse: não tem problema, quem te deu a ordem? O Senhor. Então está aqui a medida: comprimento X, altura X, largura X, andar X. Coloca quem eu quero e o dilúvio vai vir. Mas se eu te dei a ordem, a arca vai preservar vivo quem eu não quero que morra. Então a ordem de Deus é: obedeça a ordem que eu me responsabilizo. A segunda lição está no versículo 23. Jesus deu a ordem dizendo: entra no barco. Mas o texto diz que Jesus foi para onde? Orar. Na onde? No monte. Olha para cá, Jesus deu a ordem: entra no barco. Mas Jesus foi orar no monte. Vou falar de novo, a ordem é: entra no barco, mas Jesus vai orar no monte. Pastor Eduardo, qual era a notícia que chegou no ouvido de Jesus? Mataram João, decapitaram João. Qual é o normal? Jesus se isolar. Qual é o normal? Ele ficar sozinho. Qual é o normal? Ele pausar a agenda. Qual é o normal? Ele dar uma pausa na sua vida ministerial. Mas ao invés de pausar a sua vida espiritual, o que é que ele vai fazer? Ele vai subir no monte para poder orar. Pastor, por quê? Porque o diabo acreditou que pelo fato da notícia ser pesada e da notícia ser negativa, ia fazer Jesus parar de orar, ia fazer Jesus parar de buscar. Mas o que ele se enganou é que crente verdadeiro é assim: o pau está quebrando, ele ora mais. A notícia ruim está chegando, ele canta mais. A problema veio, ele adora mais. Lembra de Jó? Mataram os bois, os camelos, as ovelhas, os jumentos, e até os filhos morreram. É quando o diabo achou, debaixo da notícia negativa, Jó vai parar. O texto diz que Jó raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, se levantou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe terra, é nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se deu tudo errado, ora mais. Se deu tudo errado, canta mais. Se deu tudo errado, jejua mais. Se deu tudo errado, adora mais. O diabo te atacou com o propósito de fazer você perder a intensidade espiritual. Mas não desça para reclamar, sobe no monte e vai orar. As notícias negativas não podem atrapalhar a sua comunhão com Deus. Fechou a porta, vai orar. Acabou o dinheiro, vai orar. Veio a doença,
vai gorar. A notícia negativa veio, vai gorar. Fizeram fofoca com teu nome, vai gorar. Te injustiçaram, vai gorar. Perdeu o processo, vai gorar. Não passou na prova seletiva, vai gorar. Perdeu aquela vaga que você queria, não baixa a intensidade da sua vida espiritual. A notícia é ruim, mas ele foi orar. Enquanto Jesus ora, a Bíblia diz que o barco está navegando. Enquanto Jesus ora, o barco está navegando. Agora olha para cá. Naquela época, os barcos não eram modernizados. Ou seja, os barcos não tinham motorização. E como é que o barco navegava? Por intermédio do remo. Agora olha para cá. A mesma notícia que chegou para Jesus da morte de João, também chegou para os discípulos. Jesus vai orar e os discípulos vão remar. Vou repetir, Jesus vai orar, mas os discípulos vão remar, porque o diabo vai fazer de tudo para fazer você parar de remar. O diabo vai te atacar de forma covarde para fazer você parar de remar. O diabo vai te atacar de forma desonesta para fazer você parar de remar. Mas a ordem é: não larga o remo, não larga o leme, pega o remo, pega o leme e não para de remar. Tá difícil, vai remando. Tá complicado, vai remando. Tá doendo, vai remando. Ah, pastor, mas é porque você não está na minha pele. Eu não estou na sua, você não está na minha. Eu remo daqui e você rema daí. Porque se nós pararmos de remar, o barco não sai do lugar. Então nós precisamos, ao invés de ficar choramingando pelos cantos, cada um pega o seu remo, o seu leme, pega lá e começa a remar. E é aí que a gente confunde Satanás, porque ele ataca de forma covarde e fala: agora o Eduardo vai parar de remar. No outro dia, olha o do remando. Agora o Cleiton vai parar de remar. No outro dia, cansado, estressado, injuriado, emburrado, todo atribulado, mas olha eu remando. O ministério de louvor vai parar, mas olha vocês remando. Quantas vezes já falaram que a conexão não ia aguentar o tranco, mas fala para os linguadetrapo.com.br, a gente não parou de remar, estamos remando. Agora olha para cá, eles estão remando. Se eles estão remando, o barco está navegando. Só que diz o texto que se levanta uma grande tempestade que está assolando o barco. E olhe para cá, a tempestade que assola o barco é cruel. Pergunte, por quê? Porque se Jesus subiu no final do dia para o monte orar, ele sobe às 18 horas. Só que diz a Bíblia que ele só vai se apresentar para socorrer os meninos do barco a quarta vigília da noite. Eu acredito que você saiba. Se você sabe, é bom relembrar. Se você não sabe, eu vou te explicar. Para os judeus, a noite é dividida em 4 vigílias. Vigília de número 1, das 18 às 21 horas. Vigília de número 2, da 21 à meia-noite. Vigília de número 3, da meia-noite às 3. Vigília de número 4, das 3 às 6. Se a tempestade assola o barco e Jesus só chega na quarta vigília, eu estou dizendo que tem 9 horas que a tempestade está tentando afundar o barco. Desde o momento que Jesus subiu no monte para começar a orar, a tempestade está sacudindo o barco.
Porque se tem uma qualidade que o diabo tem e que falta nos crentes, é paciência. Ele não quer te derrubar na primeira vigília. Ele não quer te derrubar ele só quer te derrubar. Ele só quer afundar o barco. Para ele pouco importa se vai ser no começo, no meio ou no final do ano. Ele vai trabalhar de mansinho, de todas as maneiras, para poder fazer o barco virar. Agora prepara para dar glória, porque se não pegar essa, você não está na carne, você já está no osso. Ele tentou durante 9 horas, mas quem é que vem na quarta vigília da noite, andando por cima das águas? Jesus Cristo, pastor. E cadê a lição? Se o diabo não te derrubou na primeira vigília, se o diabo não te parou na segunda vigília, se o diabo não te parou na terceira vigília, eu tenho uma notícia para te dar: ele não te para mais. Ele não te para mais. Era para ter te matado lá atrás. Já que não te matou, não te mata mais. Era para ter desviado você lá atrás. Já que não desviou, não desvia mais. Era para ter aprisionado você lá atrás. Já que não conseguiu, olha quem está andando por cima das águas, dizendo: cheguei, acabou a farra do diabo. Olha aqui, eu cheguei. Olha para cá. Quando Jesus chega, isso me ensina uma lição. Pergunte qual? Na minha concepção, o socorro tinha que vir na primeira vigília. O vento soprou, Jesus já tem que aparecer. É assim ou não é? No máximo, na segunda. Na terceira a gente vai ficar incomodado. Agora na quarta, isso me ensina algo. O que, pastor? Jesus só vai aparecer na hora que você não aguentar mais remar. Na primeira vigília a tempestade sopra, mas dá para remar. Na segunda sopra, dá para remar. Na terceira sopra. Você viu que eu fiz questão que vocês repetissem o vento contrário? Fala comigo, vento contrário. Se o vento é contrário, está fazendo com que os meninos façam mais força para poder remar. Mas eles estão fazendo mais força e não sai do... Aí Jesus falou: agora eu entro. Agora que não dá para eles resolver, para eles intervir, agora que acabou a força deles, agora que ele não tem mais o que fazer, eu entro. Porque até onde você pode remar, Jesus não se intromete. A partir do momento que você não tiver mais força para remar, ele vem andando por cima das águas. Aí quando ele vem, eu gosto disso, ele abre a boca e fala assim: ó, sou eu, não temas. Os discípulos olharam, se assustaram e disseram: é um fantasma. Faz isso comigo não. Para de enxergar fantasma onde não existe. Vou repetir: para de enxergar fantasma aonde não existe. A gente é especialista, pastora, nós somos especialistas em enxergar fantasmas aonde não existe. A irmã não me cumprimentou no final do culto, está com raiva de mim. Para de enxergar fantasma onde não existe. Pastor, não deu para eu orar, está com raiva de mim. Para de enxergar fantasma onde não existe. Ah, não deixaram eu cantar, não deixaram. Para de achar fantasma aonde não existe. Ah, orou na casa do outro, não veio na minha casa. Para de achar fantasma aonde não existe. Ah, porque tem que ser assim, na outra igreja era assim. Para de achar fantasma onde não existe. Ai, briga muito comigo, exige muito de mim, parece que só tem eu na
da igreja. Aí é toda hora eu, é o meu nome, é minha cara, é meu celular, é meu WhatsApp. Para de achar fantasma aonde não existe. Quando falaram é fantasma, ele respondeu, sou eu. Quando falaram é fantasma, ele respondeu, sou eu. Quando falaram é fantasma, ele respondeu, sou eu. Agora te pergunto, ele falou o nome dele? Ele falou o nome dele? Ele falou o nome dele? E como é que Pedro sabia que era Jesus? Por causa que Pedro reconheceu a sua... Uau! Pedro reconheceu a sua... E quem conhece a voz dele sabe diferenciar quando é ele e quando é fantasma. Quando é ele e quando é fantasma. É por isso que eu dou glória, porque a gente conhece a voz dele. A gente conhece a voz dele. Olha pra cá. Qual é o cenário dentro do barco? Todo mundo assustado. Acredito que molhado pela chuva e pelo saculejado barco, atônito, fadigado, esgotado, só o pó. Aí olha para cá, Pedro olhou e disse, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus olhou e falou assim, o quê? Já que você pediu, vem. Conhecendo um pouco sobre Pedro, lendo as suas duas epístolas, as epístolas pedrinas, estudando sobre a biografia de Pedro, eu me recuso a crer que Pedro desceu do barco com medo. Sabe ele tipo assim, vamos falar no português bem rasgado, pisando ovo, desceu assim tal, não. Pedro era sanguíneo, espontâneo, extrovertido. Teve um dia que ele ficou tão irritado que ele mirou a espada na orelha do camarada e arrancou a orelha do camarada. Pedro era impulsivo. Na hora que Jesus falou, vem, eu acredito que Pedro falou assim, vocês vão? Falaram não. Ele falou assim, então já que vocês não vão, eu vou. Deu um carreirão para trás e falou assim, lá vou eu. Correu, pulou. Quando pulou, as águas, isso aqui é só para quem é louco, ficaram fixas debaixo dos pés de Pedro. Ele deu o primeiro passo, ele falou, opa, dá pé. Deu o segundo passo, opa, dá pé. Deu o terceiro, e começou a caminhar. E aqui tem uma lição, qual? Dentro do barco, 11 medrosos, que não quer viver o sobrenatural. Em cima das águas, um corajoso, que fez o que ninguém nunca fez, mas viveu o que ninguém nunca havia vivido. Aí eu te faço a pergunta aqui nesta noite, quem é você? E de qual grupo você faz parte? Do grupo de quem está com medo dentro do barco? Ou do grupo que enxerga a tempestade como plataforma para viver o sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais difícil uma situação fica, o cenário se torna ideal para viver milagre, para viver sobrenatural. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu compliquei para você experimentar o que é sobrenatural. E quando você experimentar o que é sobrenatural, eu descomplico o que eu compliquei, explico porque compliquei, e você vai ter história para contar. Pedro está andando por cima ele está indo bem. Só que o segredo não é o começo, porque no começo todo mundo vai te aplaudir, vai falar, vai, uhul, estou torcendo por você, estou torcendo por você, você vai conseguir. O segredo é a constância. Ele está indo, está indo, está indo. Aí diz o texto, eu gosto da expressão do texto, e para quem está acompanhando o que eu estou pregando na Bíblia, está no versículo 30, que está escrito, mas sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo.
Olha para cá. Pedro só afunda quando começa a sentir o vento forte. Só que Pedro só sente o vento forte quando Pedro se distrai. Enquanto Pedro estava focado, a tempestade não era problema. Os medrosos dentro do barco não era problema. A água não era problema. A distância não era problema. O fantasma não era problema. Mas quando ele se distraiu, começou a afundar. Sabe qual é o nosso problema? É que o vento distrai a gente. A opinião de quem está dentro do barco distrai a gente. Os fantasmas distraem a gente. A distância distrai a gente. A tempestade distrai a gente. Enquanto Pedro estava focado, ele caminhou por cima das águas. Mas quando ele se distraiu, ele começou a afundar. Mas é aqui que a graça se revela. Porque é natural de todo homem. E quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade. É normal do homem e da mulher, porque só existem esses dois tipos. O homem e a mulher. É natural, no meio do trajeto, começar a afundar. Eu não vou ser hipócrita. Quantas vezes a gente estava indo bem, ouvi uma conversinha ali, começou a afundar. Ouvi uma fofoquinha ali, começou a afundar. Mas sabe o que me alegra? E sabe o que me faz dar glória a Deus junto com a conexão aqui nesta noite? É que se o homem é propenso a afundar, o Cristo que nós servimos está com a mão estendida para dizer: pega na minha mão, você não vai afundar. Pega na minha mão, mas você não vai afundar. Eu não sei o que te distraiu. E eu não sei o que fez você começar a afundar. E eu estou falando da sua vida financeira, profissional, espiritual, ministerial. Não sei o qual motivo está fazendo a sua vida, ou algumas áreas da sua vida, afundar. Eu só sei de uma coisa: o homem da mão furada está aqui, falando: segura na minha mão. Você começou a afundar, mas ainda não afundou. Eu arrepiei aqui. Você começou a afundar, mas ainda não afundou. Não tem problema, afundou a perna, afundou o joelho, mas não afundou por inteiro. A minha mão está estendida. Pega na minha mão, pega na minha mão, pega na minha mão, porque você não vai afundar. Aí no versículo de número 32, isso aqui eu quero toda a sua atenção. E se você não pegou nada do que eu preguei até agora, isso aqui você é obrigado a pegar. Versículo de número 32, olha o que o texto diz: é quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui tem dois mistérios lindos. Primeiro, a expressão subiram não está no singular, está apontando para o plural. Ou seja, quando voltam para o barco, volta Pedro e volta Jesus. Isso aqui me pegou, porque quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fechei os olhos e comecei a imaginar a cena. E na minha pequena imaginação, pastor Eduardo, só tinha duas formas de Pedro voltar para dentro do barco. Primeiro, Jesus estendeu a mão. Ele falou assim: Pedro, segura na minha mão, mas não solta, porque eu te conheço. Se você soltar, você pode se distrair de novo. E se você se distrair de novo, é perigoso você afundar mais uma vez. Então vamos voltar de mão. Agora tem um outro aqui, que eu vou ter que falar para você, que é pela fé que você vai ter que acreditar. Ou Jesus pegou Pedro pela mão e foi andando com ele por cima das águas, ou Jesus pegou Pedro e falou: eu te conheço, Pedro. Do jeito que você é meio biruleibe das ideias,
até segurando a minha mão é capaz de você se distrair e começar a afundar. Então deixa eu te levar no... Pastor, e será que Jesus ia pegar um homem barbado e levar no colo? Lê a parábola do bom samaritano e me fala para mim o que o rapaz fez com o menino que estava ferido no meio do caminho. Pegou no colo e levou para a estalagem. Na aplicabilidade da parábola, quem é o bom samaritano? Jesus. Pastor, e daí? E daí que ele sabe a hora de pegar na mão, mas também sabe a hora de pegar no colo. Aí eu vou repetir. Ele sabe a hora de pegar na mão, mas também sabe a hora de pegar no... Para alguém aqui ele está dizendo, eu vou segurar na sua mão e a gente volta para dentro do barco. Mas para outras pessoas ele está dizendo, hoje eu não pego na sua mão, eu te coloco no meu braço. Eu não pego na sua mão, eu te coloco no meu braço e a gente entra lá no barco. Segundo mistério, quando eles entram no barco, olha o que o texto diz. E quando subiram para o barco, o que ele fez? O que ele está aqui no texto? Está aqui? O que ele fez? O que ele fez? É pouca voz para muito jovem. O que ele fez? Se ele só acalma na hora que entra no barco, isso significa que o trajeto que ele fez de volta, quer seja de mão dada ou com Pedro no colo, o vento ainda estava. Só que o vento que afunda Pedro indo, não tem mais poder de afundar Pedro voltando. Pastor, por quê? Porque na hora de ir, ele foi sozinho. Mas na hora de voltar, ou foi de mão dada, ou foi no seu. E quem é que está ou de mão dada, ou com Pedro no colo? Aquele que manda no vento, aquele que manda na água, aquele que manda na terra, aquele que manda em tudo, aquele que não tem desafio maior do que ele possa resolver. O problema não é a tempestade, o problema é se distrair. Sabe por que a tempestade não afunda Pedro voltando? É porque de mão dada ou no colo, Pedro não se distraiu de novo. Pedro não se distraiu de novo. Pedro não se distraiu de novo. Eu tenho uma profecia para liberar sobre a sua vida aqui. Não vim revelar seu CPF, eu não trabalho com magia negra. Não vim revelar seu CNPJ, seu RG. Isso não faz parte. Eu tenho mais o que fazer do que ficar pesquisando os seus dados da Receita Federal. Eu vim aqui te dizer uma coisa. No lugar aonde você afundou, você vai passar pisando firme. No lugar aonde você afundou, você vai passar honrado. No lugar onde você afundou, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar a dupla honra sobre a sua vida. Eu vou liberar. Quem te viu afundar vai ter que ver você voltar para o barco intacto, porque quem está sentindo a presença de Deus aqui? Quem está sentindo a presença de Deus aqui? É a primeira vez que eu peço isso para você. Olhe para quem está do seu lado, mas olha para alguém que está com um sorriso na cara. Não olha para quem está com a cara feia, amarrada, parecendo que chupou giló, comeu abacaxi e se engasgou com a coroa. Não, olha para quem está com a alegria de estar na casa de Deus. Olha para ele e diga assim, ó, no lugar aonde você afundou, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faz aquela prova de novo. Deus vai te honrar. Tenta tirar a habilitação de novo. Deus vai te honrar. Volta lá. Deus vai te honrar. Entra lá. Deus vai te honrar. Assina lá. Deus vai. Olha para cá e aqui a gente finaliza. Versículo de número 33. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: verdadeiramente Ele é
o Filho de Deus. Vamos observar o texto. Antes de Jesus entrar no barco, como é que os 11 estavam dentro do barco? Eu digo 11 porque Pedro estava retornando. Como é que os 11 estavam dentro do barco? Assustado, atemorizado, esgotado, desfigurado, sem vigor, com a bateria no vermelho. Depois que Jesus entrou no barco, o que eles fizeram? Adoraram. O que eles fizeram? Adoraram. O que eles fizeram? Adoraram. Pastor, o que você aprende com isso? Simples. Você só vai ter medo enquanto Jesus não estiver dentro do barco, porque depois que ele entrar, o medo vai ter que ser substituído pelo glória, pelo aleluia, pela adoração. Eita, você percebeu que ele já entrou no barco? Então tira o medo e coloca o glória. Tira a preocupação e coloca a glória. Tira a ansiedade e coloca a glória. Para de pensar na morte da bezerra e perceba: se ele entrou no barco, eu vou adorar. Deixa eu ver quem é o primeiro a adorar. Deixa eu ver quem é o primeiro a adorar. Quem é o primeiro a adorar? 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 Quem é o primeiro? Não se preocupa com a condição. Ele entrou no barco e tudo vai ser resolvido. Não se preocupe com o que está acontecendo. Ele entrou no barco. Mas tem uma conclusão aqui. E como eu estou dentro do meu tempo, dá tempo de fechar. Vocês lembram que eu disse que Jesus sobe para o monte para orar às 18 horas, o fim do dia. Ele só aparece para socorrer os meninos às 3 da manhã. Então durante 9 horas, a tempestade, de forma direta ou indireta, atrapalhou o barco de chegar aonde era para chegar. Eu fui pesquisar e eu descobri, segundo fontes arqueológicas, um arqueólogo chamado Craig Kenner. Ele afirma que a distância da onde entraram no barco até Genezaré, que era o destino, durava no máximo 1 hora. Só que olha que lindo, o que era para demorar 1 hora, já estava demorando 9, e não tinha chego. O que significa isso? Que eles remavam, mas não saía do lugar, até a hora que Jesus entrou no barco. E posso te falar uma coisa? Depois que Jesus entrou no barco, eu não sei quanto tempo os meninos ficaram adorando. Não sei se só adoraram ou se Jesus pregou. Não sei se só adoraram ou Jesus cantou. Eu sei que adoraram. Houve um momento de euforia. Acabou a adoração, Jesus falou assim: ei, foi bom tudo isso, né? Foi. Mas o barco precisa chegar lá. E o barco precisa chegar no destino estabelecido. Jesus, mas o trajeto que era para demorar 1 hora, está demorando 9 horas e ainda não chegamos lá. Aí Jesus chega e fala, na minha concepção: o que vocês demoraram 9 horas e não conseguiram realizar, eu em apenas 3 vou fazer o barco chegar do outro. Só que vocês lembram que eu disse que o barco não era motorizado? Então como é que o barco vai chegar do outro lado? Se os meninos estão cansados. Simples, pergunte o quê? Jesus renovou as forças deles. E falou assim, ó, lutou, cansou. Mas como eu estou dentro do barco, recebe vigor, recebe ânimo, recebe força, recebe vigor. Eu estou arrepiado aqui. Recebe ânimo, recebe renovo,
recebe vigor, recebe. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sei que o teu janeiro foi difícil, o teu fevereiro foi difícil, o teu março foi difícil, o teu abril foi difícil, o teu maio é só o sangue do Cordeiro. Mas hoje recebe ânimo, recebe força, recebe ânimo, recebe força, recebe ânimo, recebe força. Fica em pé em nome de Jesus. Você pode segurar na mão de alguém? Se der, fecha o corredor. Deus vai te usar agora para você orar por essa pessoa que está do seu lado. Talvez quem está do seu lado chegou aqui da mesma maneira que os meninos que estavam dentro do barco, decepcionado, frustrado, esgotado. Mas hoje Deus vai derramar um renovo sobre você. Não estou falando daquele renovo pentecostal, e vocês sabem que eu sou. Eu estou falando de um renovo de dentro para fora, de verdade. A minha proposta nesta noite é que Deus renove a sua fé, a sua visão espiritual, o seu conceito espiritual. Se a equipe de louvor puder me auxiliar aqui, eu preciso de vocês. Corre aqui pertinho de mim e nos ajude aqui em nome de Jesus. Mas vocês fiquem ligados agora. Ligados agora. E eu vou chamar vocês para orar. Pastor, eu não sei orar. Ora o Pai Nosso. Ora de forma simples, mas ora agora. Porque talvez quem está do seu lado está urgentemente precisando de um socorro. Se você não viesse nesse culto, talvez o seu barco afundaria. Se você não viesse nesse culto, talvez as suas forças esgotariam a tal ponto que você pularia do barco. Mas o céu te trouxe aqui para te dizer: eu vou renovar a tua fé, eu vou renovar o teu ânimo. Deixa Deus usar vocês. Eu vou renovar a tua esperança. Ore agora. Ore agora. Ora para Deus renovar quem está segurando na sua mão agora. Para Deus fortalecer. A prova é grande, mas quem está dentro do barco é maior. Ora agora, ora. 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 O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Ora! Mas não vai, não. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. Ora agora! O braço forte do Senhor. Isso! Chora mesmo! Aquele que acalma o vento. Ora agora! Que aquieta o mar. Põe pra fora! Tira a força do fogo. Chora mesmo! Faz o leão jejuar. Sinta Ele tocando na sua alma agora. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Há um renovo de fé aqui nesta noite. Pra me envergonhar, Mas não vai. Se Deus te mandar abraçar alguém, abraça alguém agora. Homem abraça homem, mulher abraça mulher para não ter problema. Abraça alguém agora, ora por ele, ora por ela. O braço forte do Senhor. aquele que acalma o vento. Oh!
força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Eu estou contigo. Canta! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Nuvens que trazem chuva de bênção. ouça a voz. Deus te dá o escape e livramento. Deus já tem. Deus já Tem um caminho aberto pelas águas. oh, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. Oh, Nunca pare de lutar. não Pare. Deus está curando pessoas aqui agora. Nunca pare de lutar. Eternos Oh, de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. Eternos de guerra. Nunca pare de lutar. Não bate agora. Nunca pare de lutar. Eternos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. O escape descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. calabara, calabara, Súria, sem demora, o escape, o descanso, a cura. Abraça alguém agora. Mulher abraça mulher. Homem abraça homem. Se quem tiver do seu lado for seu cônjuge, abraça ele ou ela. Mas abraça alguém agora. Abraça alguém agora. Esse abraço é para curar. Oh! Haverá Calamandaracarraçúria. Tô sentindo ele aqui do Provida Catasi Rebanômia Borebada Cadaragaçé. Oh! Eu já tenho. Um caminho aberto pelas águas. Oh! Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Enquanto você canta, desce um bálsamo sobre você. Você está cantando para Deus curar pessoas, mas enquanto você canta, Ele cura a tua alma também. Olha Ele te abraçando. Abraça ela para mim, por favor. Olha Ele te abraçando agora. Olha Ele renovando as tuas forças, trocando a tua armadura espiritual. Há uma graça aqui. Há uma graça aqui. É da calabandeira candaragaia. Quem tem língua estranha fala. Quem é pentecostal fala. Eu sou contigo. É aquele que acalma. A nome da
Calapone de Calamahaia. Ele que aquieta o mar, Oh! que tira a força, Pastora! que faz o leão gemer. Pastora! É o Deus que derruba as Muralha! Na estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Eu sou contigo, Deus já fez. Oh! O caminho aberto pelas águas. Enquanto ela canta, desce bálsamo sobre ela também. Desce cura sobre ela também. Tá machucada, tá ferida, mas Deus está curando a sua alma agora. Ouça a voz, ouça a voz, ouça a voz, ouça a voz. Oh, olha o que desce sobre ela agora. Tem uma unção nova, uma graça nova, uma presença nova. Receba! Haverá ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Você que está aqui nesta noite, infelizmente eu não conheço a todos. Talvez você é o único que dentro da sua casa está remando. Talvez o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, sei lá com quem você mora, não está remando com você. Talvez você é o único que tem coragem de pegar o remo e remar. E eu entrego a minha oportunidade agora falando para você: não pare de remar. Se você parar, você vai ficar no meio do mar. Tem um Genezaré para você chegar. O que você está vivendo hoje vai servir de experiência para você curar pessoas lá aonde Deus vai te colocar. Então não pare de remar. Não pare de remar. Creia. Tudo passa. Eu já passei por situações tão complicadas que eu falei: Deus, é impossível eu sair daqui. E quando eu achei que não tinha mais jeito, a mão dele foi lá e reverteu a situação. E eu sinto na minha alma de falar para vocês aqui nessa noite: é só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Eu te vejo do outro lado. Eu te vejo do outro lado. Vamos fazer a última vez? Deus já tem? Eu te vejo do outro lado. Profetiza para 2: eu te vejo do outro lado. Eu te vejo do outro lado. Eu te vejo do outro lado. Só quem crê adora. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Caminho aberto pelas águas, faz romper
igreja, o pastor esqueceu. Eu tenho 4 bolos aí para vender. Eu tenho 2 que tá menor, 25, e o que tá maior é 35. Só tenho 4. Abençoa, me abençoa em nome de Jesus. Tá bom? É de chocolate, com cobertura de chocolate. Mesmo eu fugindo do microfone, o microfone vem para na minha mão, né? Hoje era para mim ter louvado.